Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com as sessões dos dias 29 e 30 de outubro de 2014, Karina, pauta extensa, muitos julgamentos realizados, tanto na sessão da quarta quanto da quinta-feira. Exatamente, e temas bastante variados, não é? Desaposentação retornou ao plenário do Supremo Tribunal Federal essa semana, mas o julgamento ainda não foi concluído em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Mas isso não fez com que o andamento dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal fosse de uma forma desacelerada, não. Na quinta-feira, a sessão de julgamento foi presidida pela ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que acabou dando uma celeridade nos julgamentos. Várias ações diretas de inconstitucionalidade com liminares já concedidas foram confirmadas, várias leis estaduais declaradas inconstitucionais e temas como a possibilidade de o Estado legislar ou criar um outro requisito de admissibilidade em recursos apresentados em razão de uma decisão proferida pelo Juizado Especial Cível no estado de Alagoas, além de confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca de alteração de lei que teria aumentado a jornada de trabalho de servidores públicos sem o respectivo aumento de vencimentos. O Supremo confirmou uma jurisprudência no sentido de que a lei vale apenas para os novos servidores e não mais para aqueles que já haviam ingressado com uma jornada diferenciada e que, portanto, poderia ter, em razão dessa nova norma, uma redução dos seus vencimentos, o que seria absolutamente inconstitucional. E outros temas também envolvendo a possibilidade de leis estaduais disciplinarem a venda a comercialização de produtos de conveniência em farmácias. Na quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski disse que faltava apenas uma ação direta de inconstitucionalidade para ser julgada acerca desse tema, que a gente vem acompanhando aqui desde o mês de setembro, em que várias ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas de forma bastante rápida, entendendo que a legislação estadual pode sim disciplinar essa matéria e que não é competência privativa da União. Pauta extensa, vários julgamentos. Vamos verificar o que foi destaque nas sessões plenárias de quarta e quinta no plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, começando com a sessão plenária da quarta-feira, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de recursos que questionam a constitucionalidade do benefício da chamada desaposentação, como já adiantou a Karina. Como já adiantou também que o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista da ministra Rosa Weber. Em 2 recursos, a União e o INSS manifestaram-se contra a desaposentação, situação que ocorre quando o aposentado volta a trabalhar e renuncia ao benefício. Ele volta a contribuir com a Previdência Social e o cálculo incide agora sobre o seu novo salário. O objetivo é que essas novas contribuições sejam computadas para que o valor recebido seja majorado proporcionalmente. O outro recurso é de autoria de uma segurada que solicita que esse direito lhe seja concedido. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que negou o pedido da segurada e entendeu que a desaposentação não possui previsão legal. Ele ainda ressaltou o fator previdenciário. A Constituição Federal não veda expressamente a desaposentação, aqui já fazendo referência ao voto do ministro Barroso. Entretanto, nossa carta também não prevê especificamente o direito que se pretende ver reconhecido. Conforme descrita na referida Lei 9876/99, o fator previdenciário, na forma como foi instituído, representa instrumento típico do sistema de repartição, na medida em que atua na relação contribuintes-aposentados por meio de incentivos explícitos e considerando a redistribuição de renda implícitos. Conforme salientado em obra específica sobre o tema, informe da Previdência Social, que cito a fonte, e que leio, o fator previdenciário é um incentivo à permanência no mercado de trabalho, um prêmio àquele que contribuiu mais e por mais tempo para o sistema e fruirá dele por um lapso menor, uma homenagem a um estímulo à solidariedade e até uma certa retribuição por ela. Entretanto, caso se admita a desaposentação, todos os parâmetros da fórmula do fator previdenciário, idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição ao se aposentar serão recalculados de acordo com o novo benefício. E dessa maneira, o novo benefício geralmente terá valor maior que o anterior.
não somente em razão do acréscimo de contribuição e do transcorrer do tempo, mas também pela incidência de uma fórmula cujo objetivo é justamente evitar o pagamento de benefícios precoces. É dizer, admitir a desaposentação implica subverter a lógica do fator previdenciário, pois permite o incremento do benefício daquele que se aposentou mais cedo, gerando ônus para o fundo sustentado por todos e posteriormente foi favorecido pela própria passagem do tempo em que esteve em gozo do benefício. Ainda que existisse dúvida quanto à vinculação e ao real sentido do enunciado normativo previsto no 18, parágrafo 2º da Lei 8213, o qual impede se reconheça a possibilidade da desaposentação, na espécie cabe a aplicação da máxima jurídica indúbio pro legislatore, que para alguns doutrinadores, como Garcia Amado, é em verdade uma regra de preferência quando a zona de penumbra, quanto à constitucionalidade ou não de uma decisão discricionária adotada pelos legisladores. Aqui, embora na qualidade de juiz, eu uso daquilo que os advogados, por dever de ofício, têm que fazer, o princípio da eventualidade. Ainda que se imagine ou se pense uma penumbra, deve-se, na dúvida, presumir a constitucionalidade em pró legislador. Da mesma forma, quando se vislumbra pela abertura constitucional uma pluralidade de concretizações possíveis, há que se respeitar, penso eu, o pensamento possibilista, muito defendido por Peter Heberle, apoiado no escólio de Niklas Luhmann, na defesa da própria democracia, desde que, como bem anotou aquele filósofo e jurista, as alternativas surjam dos marcos constitucionais. Havendo no futuro efetivas e reais razões fáticas e políticas para a revogação dessas normas, ou mesmo para a instituição e a regulamentação do Instituto da Desaposentação, como foi também salientado na parte final do respeitável voto do eminente relator, o espaço democrático para esses debates há de ser o Congresso Nacional, onde deverão ser discutidos os impactos econômicos, impactos sociais, mencionados pelas partes interessadas, não só nas peças processuais, como nas sustentações e em memoriais. E por todo o exposto, pedindo vênia, eu voto no sentido de dar provimento aos recursos extraordinários sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, senhor presidente. O ministro Teori Zavascki também entendeu que a desaposentação não está prevista em lei. Alertou para o risco de se tornar um regime de carreira, em que todos buscariam a participação. Não há como supor a existência de um direito subjetivo afirmado na presente demanda, consistente em uma chamada desaposentação. É importante considerar, finalmente, que as restrições e limitações que são submetidos os segurados aposentados que continuam ou retornam ao trabalho constituem um mecanismo de inibição à acumulação de proventos de aposentadoria precoces com os ganhos do trabalho superveniente. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos recursos da União e do INSS, explicou que pelos votos apresentados, 3 posicionamentos já haviam sido propostos no plenário: o recálculo da aposentadoria para incluir as novas contribuições, a impossibilidade da desaposentação e um meio-termo sugerido por ele. Segundo o ministro Barroso, o segurado pode desaposentar, desde que se leve em conta os valores já recebidos. A minha proposta é, quando se aplicar o fator previdenciário para o novo benefício, a idade e a expectativa de vida são calculados no momento da primeira aposentadoria, lá atrás, que foi nesse momento que ele entrou no sistema. E, portanto, o único benefício que ele vai ter a mais é o tempo que ele contribuiu a mais e, eventualmente, se o valor da contribuição dos últimos 36 meses for maior, vai aumentar a média dele. O ministro sugeriu que o tema seja tratado pelo Poder Legislativo. Eu acho que o problema, presidente, é uma questão de ausência de norma. A minha proposta é no sentido de prevalecer a solução que estou aqui alvitrando, se em 180 dias da nossa decisão, o Congresso Nacional não dispuser a respeito.
O julgamento foi suspenso com o pedido de vista da ministra Rosa Weber. Na segunda parte da sessão, o plenário julgou 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam de emendas a leis de iniciativa dos poderes judiciário e executivo. Os governadores dos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo alegam que as emendas parlamentares ultrapassaram o limite do poder legislativo. Os ministros concederam os pedidos, alegando ofensa à Constituição. Pois é, Karina, essa questão da desaposentação é um tema de grande repercussão, sem dúvida, tanto do ponto de vista jurídico quanto com relação à sociedade. Existem milhares de processos que estão sobrestados, ou seja, na expectativa deste resultado, e exatamente por essa importância, de certa forma, os ministros estão atacando o problema gradativamente até para o seu livre convencimento. Então, já tivemos pedidos de vista, já tivemos a continuidade exatamente para que o tema fosse tratado com a integridade do plenário e até agora se configura um empate pelo que vimos. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive com esta solução intermediária com relação aos argumentos que foram apresentados, inclusive por conta de decisões anteriores sobre o mesmo tema de outras cortes, e acompanhado pelo ministro Marco Aurélio e, do outro lado, o ministro Teori Zavascki, e vimos o voto do ministro Dias Toffoli também configurando-se no mesmo ponto de vista em relação ao ministro Teori Zavascki, ou seja, temos, por enquanto, um empate. Exatamente. Há 2 semanas, o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu seu voto em 2 recursos e o julgamento foi suspenso em razão de um desfalque que havia na corte por conta da ausência justificada de alguns ministros. O julgamento foi retomado essa semana na quarta-feira, quando o ministro Marco Aurélio votou em um 3º recurso extraordinário, em que ele era o relator, e nesse caso ele votou a favor da possibilidade de se fazer um recálculo para a aposentadoria dessas pessoas que, já aposentadas, retornariam ao trabalho. O ministro Marco Aurélio frisou bastante isso durante a sessão de quarta-feira, de que não se tratava de uma desaposentação, mas de um simples recálculo daquele valor em razão das contribuições que eram feitas e que não haveria uma contrapartida em razão para esse trabalhador e, por isso, ele possibilitava e entendia que era possível, sim, se fazer o recálculo. Mas, na quarta-feira, o ministro Dias Toffoli e o ministro Teori Zavascki votaram em todos os recursos, tanto do ministro Luiz Roberto Barroso quanto do recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio. E ambos, Dias Toffoli e Teori Zavascki, votaram em desfavor, contrário ao que se alega em relação à possibilidade dessa desaposentação, que me perdoe, ministro Marco Aurélio aqui, mas é a terminologia que está sendo adotada, inclusive pela maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, ele entendeu que a ideia da Constituição, em razão dessa previdência social, do regime geral da previdência, deve observar o princípio da universalidade e, com isso, a universalidade do custeio e, com isso, a aplicação do princípio da solidariedade. Assim sendo, não havendo, como o próprio ministro Luiz Roberto Barroso disse, não havendo uma lei que regulamente esse assunto, não há também um direito, não há uma lei que proíba, mas também não há uma lei que permita. Partindo da interpretação da Constituição, dessa universalização do custeio, não haveria qualquer inconstitucionalidade na lei que prevê a cobrança dessas contribuições a todo aquele aposentado que retorna ao trabalho e tem que contribuir. E frisou ainda, de acordo com a legislação, o único benefício que a lei concede a esse trabalhador já aposentado, mas que retorna ao serviço, seria o salário família e também a reabilitação profissional. E, nesse sentido, ele votou contrário ao que se busca nesses recursos extraordinários, ou, na verdade, em um recurso extraordinário, já que outros 2 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, um é da União e o outro é do INSS, se manifestando contra essa possibilidade que já havia sido aventada tanto pelo Tribunal Regional Federal como pelo STJ, e o ministro Dias Toffoli, então, vota no sentido contrário ao entendimento desses 2 ministros, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio. O ministro Teori Zavascki segue a mesma linha e ele entende que o regime geral da Previdência, ele tem natureza estatutária, institucional e não de natureza privada, ou seja, nesse direito subjetivo, teria que haver, para se conceder esse benefício, teria que haver uma lei específica tratando desse assunto
o que não existe. Então, não haveria possibilidade de se decidir, não é, juridicamente, no âmbito do Poder Judiciário, acerca dessa questão que se busca aqui no Poder Judiciário, nesses recursos extraordinários. Quer dizer que, nesse sentido, podemos dizer que é feita a constatação de que há um vácuo, uma omissão nesse sentido, e aí viria a proposta do ministro Roberto Barroso no sentido exatamente de propor um mecanismo que forçaria, de certa forma, o Poder Legislativo a preencher esse vácuo, fazer uma legislação que eliminasse esse problema, fazendo efetivamente uma legislação que fosse sobre o tema. A gente tem que lembrar sempre que, de acordo com a teoria da separação dos poderes ou das funções existente lá no início da Constituição, que fala dos princípios fundamentais, um poder não pode obrigar o outro a fazer ou deixar de fazer algo e nem estabelecer um prazo para que isso seja feito. Na verdade, a solução posta pelo ministro Luiz Roberto Barroso é de que a decisão que ele propõe seja aplicada efetivamente a esses casos concretos, se e somente se o Poder Legislativo, junto com o Executivo, não estabelecerem uma legislação para esse assunto que não foi tratado pela lei. Então, continuando a omissão legislativa, é como se houvesse um diálogo institucional, até ele mesmo disse isso durante a sessão, para que o judiciário não passe por cima do legislativo, não. Dá-se um prazo, concede-se um prazo de 180 dias para que o legislativo e o executivo juntos possam tratar dessa matéria e, não fazendo, prevaleceria a decisão proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Como a gente disse, como você mesmo disse, existe um empate. Ministro Marco Aurélio é a favor, não é, desse recálculo, que para a maioria dos ministros é a desaposentação, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso. E na sessão de quarta-feira, ministro Dias Toffoli e ministro Teori Zavascki votaram absolutamente contra essa possibilidade, em razão desse vácuo legislativo e em razão desse princípio da universalidade do custeio do regime geral da Previdência. Ministra Rosa Weber pediu vista, vamos aguardar o retorno deste tema de tão grande importância e que vai repercutir na vida de vários e milhões de brasileiros que aguardam efetivamente esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. Com certeza, e a decisão ou a continuação do julgamento, haja novo pedido de vista, haja indicação de adiamento, qualquer coisa você vai acompanhar ao vivo no direto do plenário e, claro, como particularmente é um tema de grande destaque, também nos destaques da semana aqui no Plenárias, entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Esses os destaques da sessão plenária da quarta-feira. Nós voltamos às transmissões ao vivo exatamente na quinta-feira com a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, na qual o plenário decidiu caso sobre pagamento de honorários antecipados a advogados. A Corte ainda declarou inconstitucional lei que obriga servidores públicos do Rio de Janeiro a apresentarem declaração de bens e renda no momento da posse. O plenário julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade que contestam lei fluminense, que estabelece que os servidores públicos estaduais devem apresentar declaração de renda no momento da posse. O Supremo discutiu se a Assembleia Legislativa poderia exigir esse requisito de servidores que não fazem parte do Poder Legislativo. Para o STF, a Assembleia não pode fazer essa exigência a magistrados e procuradores. Declararam a inconstitucionalidade da norma, já que essas atribuições devem partir do Poder Executivo. Faltando fundamento constitucional a essa fiscalização, não poderia a Assembleia Legislativa, ainda que mediante lei, outorgar-se a si própria competência que é de todo estranha à fisionomia institucional do Poder Legislativo. Inconstitucionalidade formal da lei estadual de origem parlamentar, na parte em que pretende submeter aos seus ditames os magistrados estaduais. Violação da autonomia do Poder Judiciário, artigo 93 da Constituição Federal. Por isso, eu estou a julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 2 a 5 do artigo 1º, dos incisos 2 a 12 e 14 a 19 do artigo 2º, das alíneas B a E do inciso 20, também do artigo 2º, todos da Lei 5.388, de 16 de fevereiro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro,
e conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 5º do mesmo diploma legal, para que a obrigação nele contida somente se dirija aos administradores ou responsáveis por bens e valores públicos ligados ao Poder Legislativo. Ou seja, pode a Assembleia impor estas obrigações aos seus servidores e aos seus integrantes, mas não a membros de outros poderes, com iniciativa parlamentar. Por isso, eu estou julgando inteiramente procedente na ação direta 4.203 da CONAMP, eu declaro a inconstitucionalidade especificamente dos dispositivos citados. A Corte ainda julgou o recurso do governo gaúcho, em que discutiram se os honorários pagos aos advogados podem ser destacados da ordem cronológica do pagamento de precatórios. O plenário confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça e decidiu que não é caso de fracionamento, mas os honorários podem ser pagos de forma antecipada, por meio de requisição de pequeno valor. O óbice ao fracionamento, portanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, tem por escopo assegurar a estrita observância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios ou das requisições, inviabilizando seja adotado por um mesmo credor e para um mesmo crédito, concomitantemente, os regimes de execução por precatório e de RPV. E transcrevo precedentes aqui também da lavra de inúmeros ministros dessa Corte, ministro Joaquim Barbosa, ministro Gilmar Mendes, ministro César Peluso, Vossa Excelência, ministro Sepúlveda Pertence, enfim. Com esses fundamentos sintetizados, senhora presidente, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário, acompanhando o eminente relator. Os ministros ainda declararam inconstitucional lei do Estado de Alagoas que determinava o pagamento de depósito no valor de 100% da condenação como condição para recorrer de decisão de juizados especiais cíveis. A Corte entendeu que, em matéria processual, só a União pode legislar e que essa exigência viola o princípio do acesso à justiça. Karina, vamos falar primeiramente sobre um dos pontos em debate e em julgamento na sessão plenária desta quinta, a questão dos precatórios. Pode ou não, afinal, haver o fracionamento do pagamento dos precatórios? A ministra Rosa Weber frisou isso bem durante o seu voto. O fracionamento do pagamento do precatório, da dívida principal, não pode haver em razão de um dispositivo da própria Constituição, artigo 100, parágrafo 8º. No entanto, os ministros acabaram decidindo que o pagamento de honorários de advogado, por ser verba de caráter alimentar, ele pode ser pago antecipadamente àquela dívida principal ao qual foi condenada a Fazenda Pública ao pagamento para o contribuinte, e isso não representaria uma violação desse artigo 100, parágrafo 8º, como se pretendia. Então, como se alegava. Então, para os ministros, como é que nós temos esse pagamento de precatórios? O precatório é uma dívida reconhecida judicialmente, em desfavor da União, do Estado, do município, do Distrito Federal e a favor de um contribuinte, que tem esse valor para receber, essa dívida a receber. Essa dívida será paga dentro de uma ordem cronológica que vai ser administrada pelo presidente do tribunal, tudo bem? Dentro dessa dívida total, existe um pagamento principal, que é a dívida que se discutia em juízo e é o direito do contribuinte, e existe uma outra parcela, que é a condenação de honorários advocatícios, e que esse valor não é do contribuinte, mas sim do advogado que patrocinou aquela demanda. Então, para os ministros, aquele valor principal que vai para o contribuinte da dívida reconhecida, esse efetivamente não pode ser fracionado, em razão do que dispõe a Constituição. Mas o pagamento dos honorários advocatícios, aquela parcela pelo qual foi condenada a União, o Estado, o município ou o DF a pagar a título de honorários advocatícios, esse sim pode ser destacado daquele valor total do precatório, não é? Que é de natureza alimentar, para ser pago como requisição de pequeno valor. E aí, portanto, poderia haver uma execução autônoma, que eles chamaram, para o recebimento desses honorários advocatícios. Então, o que a gente tem que entender é que o pagamento principal da dívida não pode ser fracionado, mas a parte que vai para o advogado a título de honorários advocatícios, esse sim, o plenário confirmou que pode haver esse fracionamento para pagamento desses honorários advocatícios e que isso não implicaria em
violação do artigo 100, parágrafo 8º da Constituição. Karina, outro tópico. Também houve o julgamento de uma lei de Alagoas que foi declarada inconstitucional e que falava exatamente de juizados especiais. Foram tantos julgamentos que às vezes a gente até se perde, né? Esse julgamento foi bastante rápido, inclusive, e a ministra Carmen Lúcia, relatora desse recurso, entendeu e foi acompanhado por unanimidade pelos ministros na quinta-feira, de que a lei alagoana teria criado um novo requisito de admissibilidade para a propositura de recursos, né, junto às turmas recursais, em detrimento daquela decisão proferida no juizado na primeira instância. Ou seja, para que pudesse recorrer para revisar aquela decisão desfavorável, o recorrente teria que pagar 100% do valor da condenação, né? Teria que fazer um depósito recursal para ter acesso a uma revisão da sua decisão. E a ministra Carmen Lúcia entendeu que haveria, de uma certa forma, conforme alegado até mesmo pela OAB, de que haveria uma inconstitucionalidade formal e material. Inconstitucionalidade formal, porque o Estado de Alagoas teria legislado uma matéria que seria de competência, de iniciativa privativa da União, matéria processual, já que teria incluído um requisito de admissibilidade para o recurso, não é, que iria à turma recursal, e uma inconstitucionalidade também material, na medida em que violaria um princípio fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, que é o princípio do acesso ao Poder Judiciário e, consequência disso, uma violação do direito de ampla defesa, do direito de recorrer, do devido processo legal. Então, uma inconstitucionalidade dupla aqui que foi reconhecida por unanimidade por todos os ministros, declarada inconstitucional a Lei de Alagoas, portanto. Karine, para encerrar, nós tivemos também um julgamento referente a aumento de jornada de servidores. Esse julgamento foi bastante rápido também e, como a gente disse no início do programa, houve uma confirmação de uma jurisprudência já firmada aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma lei que teria aumentado a jornada de trabalho para servidores e que não teria feito o aumento correspondente da remuneração. Para os ministros, aqueles servidores que já estavam exercendo uma jornada de trabalho menor do que a prevista na lei não devem ser alcançados por ela, ou seja, se eles fossem obrigados a trabalhar por aquela jornada que tivesse sido aumentada e não recebesse o respectivo aumento da sua remuneração, haveria a redução desses vencimentos e o princípio da irredutibilidade de vencimentos é previsto na Constituição, haveria essa violação. Então, a lei passa a valer apenas para aqueles servidores que ingressam depois que a lei tenha sido promulgada e esteja em vigor efetivamente. Do contrário, se aplicada a servidores que tinham uma jornada de trabalho menor, implica em redução de vencimentos e isso viola a Constituição dentro daquele princípio da irredutibilidade. Bom, Karina, assim nós encerramos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no mês de outubro. Portanto, na próxima semana nós já temos encontro marcado exatamente já com a perspectiva da abertura dos trabalhos do plenário no mês de novembro. Então, a gente já se encontra na semana que vem com nossos amigos da TV Justiça. Encontro marcado quarta e quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana e continue conosco aqui na TV Justiça.